Gênesis capítulo 5. Vamos ler do verso 21 ao verso 24. Gênesis capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. A Bíblia diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Pai amado, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E há uma necessidade grande para cada um de nós, de ouvir Tua voz, de receber direção, de aprender com o Senhor como devemos viver nesse mundo, Pai. Nos ensina pela Tua palavra mais uma vez essa noite, que ela fale ao nosso coração e supra todas as nossas necessidades espirituais. Ela seja este verdadeiro pão que alimenta, que sacia, Senhor, as nossas necessidades. Queremos receber da Tua palavra essa noite. Para isso estamos aqui abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo, de maneira poderosa, venha falar conosco. E eu preciso da Tua unção, da Tua graça, Pai, para que eu possa ser um instrumento Teu, usado pelo Senhor para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Ajuda-me, Senhor, e unge-me nesta hora. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esta é um pedacinho aqui pequeno da Bíblia, contando a história de Enoque, um homem que não é muito mencionado nas Escrituras Sagradas. O pouco que se fala dele está aqui, em alguns outros poucos textos na Bíblia, mas uma coisa é dita a respeito dele que chama muita atenção. É dito que ele andou com Deus. Andou com Deus. Veja, antes disso, o único que tinha tido essa real experiência, não é, foi Adão, que andava com Deus. Mas agora Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus, e por causa disso Deus o tomou para si. Viveu muitos anos, 365 anos, como lemos aqui, mas depois foi tomado por Deus. E a Bíblia vai depois dizer que era para que ele não visse a morte, não é? Então ele é levado pelo Senhor, ainda vivo, e assim está até hoje na presença do Senhor. Uma pequena história, mas que tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque é a história de um homem que andou com Deus. Irmãos, o que nós estamos procurando na igreja? O que nós estamos procurando na vida cristã? Será que nós estamos procurando andar com Deus? É esse o objetivo que nós temos aqui, andar com Deus, viver a nossa vida na presença de Deus, fazer as nossas escolhas com a orientação de Deus, viver cada etapa da nossa existência na presença de Deus. É isso que nós buscamos. Se é isso, esse episódio tem algumas coisas importantes para nos ensinar, porque fala de um homem que andou com Deus, e praticamente isso é tudo que é dito sobre esse homem. Mas eu creio que isso já é o bastante. Porque o que mais importa para nós é andar com Deus, irmãos. Se nós andarmos com Deus, qualquer outra coisa na nossa vida é um mero acessório. O mais importante. Deus nos resgatou, nos salvou, nos trouxe de volta à vida para que a gente hoje possa desfrutar da sua presença. E hoje o nosso propósito, o nosso objetivo é andar com Deus. E Enoque se torna um exemplo porque ele é um homem que anda com Deus, mas no meio de uma geração perversa, não é, irmãos? No meio de um povo que já estava naquele momento se afastando do Senhor, pecando cada vez mais. É nesse contexto que Enoque se volta para Deus. A Bíblia o menciona por sua raridade já naquele momento. Era raro alguém
andando com Deus, alguém dando ouvidos a Deus, alguém vivendo a sua vida com Deus. E por isso Enoque é destacado, não somente pelo que Deus fez com ele, mas por ser alguém que andava com Deus, mesmo no meio de um monte de gente que não queria saber de Deus. Nós estamos falando da geração antes do dilúvio. Veja, tudo isso foi piorando até o dilúvio. O homem foi se afastando cada vez mais de Deus até o dilúvio. E Enoque viveu nessa época, antes do dilúvio, na época de afastamento de Deus. Mas ele é alguém que anda na contramão. Ele é alguém que, ao invés de se afastar, se aproxima de Deus. Eu não sei, irmãos, é certo que não vai haver outro dilúvio, né? Porque Deus assim prometeu. Mas nos espera um evento que talvez seja pior do que o dilúvio, né? E nós estamos, como humanidade, caminhando realmente para esse evento, porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Cada vez mais o homem se afasta de Deus, absorve conceitos anti-Deus, e assim é o mundo em que nós vivemos. Então eu creio que é muito parecido com o mundo de Enoque, não é muito diferente. Tem mais tecnologia, tem mais invenções, tem mais recursos, mas o problema do homem é o mesmo: pecado que separa e que afasta o homem de Deus. O problema dessa humanidade é tão parecido com aquele da geração pré-diluviana. Nós estamos vivendo a geração pré-volta de Jesus, que é bem parecido com a geração pré-dilúvio. E no meio dessa confusão, no meio desse pecado todo, tinha alguém que andou na contramão, alguém que se voltou para Deus. Será que hoje tem alguém que anda na contramão, irmãos? Em que mão nós estamos andando? Essa é a pergunta que Deus quer nos fazer essa noite. O mundo está aí, todos nós sabemos como é que está. Cada vez pior, cada vez as pessoas mais sem amor, sem fé, mais distantes de Deus, mais entregue a prazeres, mais entregue à vida dissoluta. Tudo isso nós temos presenciado. Mas nós estamos embarcando nessa onda ou nós estamos na contramão disso aí? Nós estamos andando com Deus ou nós estamos longe dele? E quando eu digo andar com Deus, eu não falo de vir à igreja. E vir à igreja não é sinônimo de andar com Deus, porque a igreja é um lugar aberto, qualquer um pode entrar. Como diz o ditado, até o cachorro. Não, irmão? Entra o cachorro, entra o bode. Tem bode na igreja? Tem. Você acha que tem só ovelha? Também tem bode. Do mesmo jeito que entra o cachorro, entra o bode, entra o joio, né? Então, vir à igreja não significa andar com Deus. Mas será que nós estamos na contramão? O que Deus viu em Enoque, um homem que andou com ele, no meio de uma geração perversa, não é? Então, mesmo vivendo nessa época, ele vivia em linha com a vontade de Deus. Isso que é andar com Deus. Ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Ele trazia os princípios de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, eu tenho falado à igreja, o justo viverá pela fé. A fé que me faz viver é a fé que muda a minha vida, meu comportamento, as minhas ideias. Tudo isso é ajustado pela minha fé. Então Enoque andava com Deus, não é que ele andava de mão dada, vamos passear a Deus. É porque ele vivia na contramão do mundo que o cercava. Porque ele vivia pelos princípios de Deus, não pelos princípios do vizinho, não pelos princípios do povo, da sua família. Ele vivia pelos princípios de Deus. Então era alguém que agradava a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Primeiro a Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. O que agrada a Deus não são sacrifícios. A Bíblia diz que o agrado é a obediência à sua palavra. É isso que ele quer, misericórdia e não sacrifício. Obediência, dedicação. É isso que nos faz hoje andar com Deus. Assim foi Jesus. Jesus foi alguém que era Deus, tudo bem, mas andava com Deus. Enquanto homem, sua humanidade caminhava com sua divindade, e ele andava sempre na presença de Deus. Veja, a Bíblia diz em João 8, 29. Vamos ler lá, João capítulo 8, versículo 29. É um retrato do que deveria ser a vida de Enoque e também a nossa vida. João capítulo 8,
no versículo 29, a Bíblia diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por quê, irmãos? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja como Jesus falou: aquele que me enviou está comigo. Andava com Deus. Não me deixou só, não estamos sozinhos. Mas por que Jesus fez esta constatação? Ele disse o motivo: porque eu faço sempre o que lhe agrada. A questão é, Enoque agradou a Deus. Deus se agradou de Enoque. Por quê? Ele era bonito? Não sei se ele era bonito, mas certamente não foi a sua aparência que Deus viu. Deus viu alguém que o agrada. E por quê? Faz sempre o que lhe agrada. Como disse Jesus: faço sempre o que agrada ao Pai. O que nós fazemos agrada a Deus? Essa é a pergunta. Queremos andar com Deus. Dizemos até que andamos com Deus. Alguns falam até meio que supersticiosamente, né? Deus está comigo. Estou com Deus e não abro. Mas será que a gente faz o que agrada a Deus? Será que quando eu faço o que não agrada a Deus, eu posso afirmar que Deus está comigo? Que eu estou andando com Deus e que Ele está me apoiando nos erros que eu cometo? Certamente não. Jesus disse: Ele está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu acredito que Enoque era alguém que fazia sempre o que agradava a Deus, que sempre buscava viver uma vida que agradasse a Deus. A questão para nós que queremos viver e andar com Deus é viver uma vida que agrada a Deus. E qual é a vida que agrada a Deus? Quanto menos pecado, melhor. Amém, irmãos? Quanto mais aperfeiçoamento, melhor. Quanto mais correção, melhor. Quanto mais dedicação, melhor. A vida que agrada a Deus é a vida consagrada a Deus. O que é consagrar-se? É entregar-se, é render-se, é dedicar-se. É isso que significa consagração. Então, andamos com Deus quando o agradamos com a nossa vida. E isso tem sido a verdade na nossa vida. Então, a pergunta baseada no que eu falei até agora é para cada um de nós dizer: estou andando com Deus, tenho agradado, tenho dedicado e consagrado minha vida a Ele, ou Ele é apenas uma pequena parte da minha existência? Enoque andou tanto com Deus que Deus um dia o tomou para si. A comunhão se tornou completa, porque viu nele um homem completamente diferente do resto do ambiente no qual ele vivia. Será que hoje os cristãos são pessoas completamente diferentes? São estranhos no ninho, né? São pessoas diferentes do ambiente que nos cerca? Ou nós estamos ficando cada vez mais parecidos com o ambiente que nos cerca? E quanto mais parecidos com o ambiente que nos cerca, mais longe estamos de Deus. E não adianta dizer que andamos com Ele, porque certamente não estaremos andando. Então, se eu sou consagrado, se eu vivo para agradar a Deus, se eu ando com Deus, então, certamente, eu posso descansar nessa verdade. Então, eu começo a desfrutar de alguns benefícios disso. Porque quem anda com Deus desfruta benefícios, irmãos. Não é que eu vá procurar acertar só para ganhar os benefícios, mas a verdade é que, se é verdade que eu ando com Deus, que eu consagro a minha vida ao Senhor, que eu obedeço a Deus, certamente há recompensas para isso. E aí eu queria falar contigo a partir daí algumas recompensas de andar com Deus. Abra comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé, não é? Dos heróis da fé. O capítulo 11, o versículo 5. Vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado. Para quê? Para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Exatamente o que eu acabei de falar para você. O que mostrava que ele agradava a Deus? Sua fé.
Veja, a Bíblia atribui à sua fé o que aconteceu com ele. Pela fé é que ele foi trasladado. Porque isso agradava a Deus. E a fé dele se mostrava e fazia com que ele se tornasse uma pessoa diferente dos demais. Irmãos, o que está acontecendo hoje na igreja é o seguinte: a gente diz que tem fé, a gente diz que exercita a fé, a gente diz que é alguém, que somos alguém religiosos, mas na verdade nossa vida não é diferente da vida dos demais. A única diferença é que a gente vem à igreja, a única diferença é que a gente tem uma linguagem diferente, que a gente veste umas roupas diferentes, que a gente canta umas músicas diferentes, a gente tem um jargão próprio, mas isso só não significa que a gente anda com Deus, entende? A fé de Enoque é que foi a causa dele agradar a Deus, e porque ele agradou a Deus, Deus o trasladou, Deus o tomou para si, para que ele não visse a morte, como explica o texto aqui em Hebreus capítulo 11. Então, se eu for alguém assim que ande com Deus, a minha fé me fará vencer a morte, irmãos. Jesus não disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No fundo, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o verdadeiro crente, ele sempre anda com Deus. Enoque é um crente das primícias, é um precursor dos crentes, é um símbolo dos crentes ainda no Antigo Testamento. Mas, na verdade, todo crente deveria andar com Deus. Todo crente deveria ter fé, todo crente deveria fazer com que sua fé transformasse seu modo de viver, e por causa disso agradasse a Deus, e por causa disso o crente verdadeiro não verá a morte. Ah, ele vai ser arrebatado igual a Enoque? Não, mas como disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Enoque é um símbolo do que são os crentes hoje, irmãos. E é um exemplo para que a gente possa basear a nossa vida cristã nesse princípio. Se sou cristão, se digo que sou cristão, minha fé precisa mudar a minha vida. Minha fé precisa mudar a minha vontade, minhas escolhas, minhas opiniões. Minha fé precisa mudar as minhas reações. É isso que realmente vai agradar a Deus, e é por isso eu posso ter a certeza que não verei a morte. Ele agradava a Deus e andava com Deus porque tinha fé. E a Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. 1 de João, capítulo 5, verso 4. Veja lá. Você conhece esse texto. 1 de João, capítulo 5, no versículo número 4. O apóstolo João diz assim para nós: porque todo o que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quando ele fala todo que é nascido de Deus, ele está falando de quem? Do crente. É ou não é? Quem é o nascido de Deus? Nascido de Deus foi aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Foi aquele que se converteu, saiu da morte para a vida. Esse é o nascido de Deus. E ele diz: o nascido de Deus, o crente, vence o mundo. E a nossa fé é o que vence o mundo. A nossa fé é a diferença para o resto. Porque o resto está aí vivendo junto com a gente, mas não acredita em Deus, não acredita em nada, e vive para prazer, vive para brincadeira, não é? Mas a nossa fé vence o mundo. E quem é nascido de Deus é quem vence o mundo, porque tem esta fé. Então essa é a consequência, queridos, andar com Deus. A nossa fé nos faz andar com Deus. E por isso a nossa fé nos faz vencer. Veja, se nós andarmos com Deus, a visão da nossa vida vai mudar, a nossa visão do mundo vai mudar. Quem anda com Deus vê o mundo de forma diferente. A nossa ideia, a nossa opinião, ela certamente vai mudar. Porque nós teremos a revelação da vontade de Deus. Quanto mais próximo de Deus você for, mais o Senhor revelará a você a sua vontade. A gente às vezes fica em dúvida sobre qual é a vontade de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você terá a revelação da vontade do Senhor. Veja o que diz a Bíblia em Amós, capítulo 3,
versículo 7. No livro de Amós, o profeta. Amós, capítulo número 3, versículo número 7. O profeta está dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Aí você diz assim: eu não sou profeta. Quem disse que você não é profeta? Você deveria ser profeta. A sua boca deveria ser boca de Deus, né? E Deus revela aos seus servos a sua vontade. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você terá a direção de Deus, mais você terá o conhecimento da vontade de Deus, porque Ele revelará primeiro aos seus servos, os profetas, como está dizendo o texto que a gente acabou de ler. E Enoque foi profeta do Senhor. Veja, Judas, Epístola de Judas, é outro texto que menciona Enoque na Bíblia. Judas só tem um capítulo, versículo 14 e versículo 15. Judas diz assim, 14: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque já naquela época era profeta do Senhor, era usado por Deus para falar contra o pecado que o cercava, irmãos. Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas. Será que aqui tem profeta no meio dessa geração incrédula? Será que nós somos profetas no meio dessa podridão e estamos profeticamente falando por Deus as coisas de Deus? Porque essa é a função que Deus deu a nós. Se dizemos que andamos com Deus, falamos das coisas de Deus. Apontamos o problema do mundo, não é, irmãos? Como fez Enoque, está escrito aqui no livro de Judas. Então, é para pensar. A revelação é consequência dessa proximidade com Deus. Se andarmos com Deus, nós vamos ser guiados por Deus. Essa é a diferença. E assim foi a vida de Enoque. Outra vantagem de andar com Deus é que aí nós realmente teremos comunhão com Deus. Será que a gente entende o que é comunhão com Deus? Gênesis capítulo 17. Vamos ler. Gênesis, capítulo número 17, versículo 1. Gênesis 17, 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Veja, quem anda na presença de Deus tem comunhão com Deus. E a consequência é o aperfeiçoamento. Enoque, mesmo vivendo no meio daquela corrupção toda, andava com Deus. Por isso, ele era diferente dos demais. Por isso, ele andava na perfeição do Senhor. A vida dele é uma vida de aperfeiçoamento. Anda na minha presença e ser perfeito, Deus disse a Abraão. O que queremos nós hoje, irmãos, não é andar na presença de Deus? E se andamos na presença de Deus, nossa vida não tem que ser diferente? Nosso comportamento não tem que ser outro? Senão um será o discurso, outro será a prática. Não é, queridos? Então, anda na minha presença e ser perfeito. Antes da gente dizer, eu ando com Deus, veja se Deus está se refletindo através da sua vida. Essa é a questão. Nós estamos refletindo Deus, então andamos com Ele, aí temos comunhão com Ele. E quando temos comunhão, olha a consequência, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, 4. Deuteronômio, capítulo 13, versículo número 4.
Andarei após o Senhor, vosso Deus. A Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Andando após o Senhor, ou em outras palavras, andando ao lado ou junto do Senhor, a consequência, obedecer, guardar os seus mandamentos, ouvir a sua voz, servir ao Senhor e cada vez mais achegado a Ele. Quem anda com Deus, obedece a sua palavra. Quem anda com Deus, se aproxima da sua perfeição. Quem anda com Deus, serve ao Senhor. Características de quem anda com Deus. E veja mais agora no Novo Testamento, Colossenses 2:6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 2, versículo 6. Diz Paulo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Da mesma forma que você recebeu a Cristo, agora ande nele. Veja só, a associação entre o que aconteceu na minha conversão e o que acontece agora na minha vida diária. Do mesmo jeito que você se converteu e recebeu a Cristo, agora ande nele, ande na sua presença, seja perfeito, mude a sua vida, obedeça a sua palavra, viva os seus princípios. É isso que Deus está querendo de nós. O homem de fé é o homem que anda com Deus, e o homem que anda com Deus vive pela fé, e quem vive pela fé, a fé influencia a sua vida, a sua escolha, o seu comportamento, a sua postura no mundo e na sociedade. Enoque andou com Deus por causa desses princípios, irmãos. E por fim, se nós andarmos com Deus, nós estaremos imitando a Cristo. 1 de João 2,6, leia comigo. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. João diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja o que está me cobrando a Bíblia. Se eu digo que permaneço em Cristo, se eu digo que sou de Jesus, se eu digo que tenho Cristo, eu devo andar assim como ele andou. Eu devo imitar a Cristo. Quem anda perto de Deus acaba se tornando parecido com Deus. Tem um ditado no mundo aí que diz assim: diz-me com quem andas e te direi quem és. Quem anda com Deus fica parecido com Deus, irmãos. Quem anda na companhia de Deus fica cada vez mais parecido com Deus. Mas quem só anda na companhia de ímpios fica cada vez mais parecido com ímpios, cada vez mais distante dos princípios de Deus. E João está dizendo: se você diz que você é de Jesus, então você deve andar como ele andou. E Jesus disse: eu estou sempre na presença do Pai, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. A gente leu aqui no início dessa mensagem. Então, imitando Jesus em todo o tempo, é que eu estarei de fato andando com o Senhor. Então, se eu quiser andar com Deus de verdade, eu tenho que acompanhar os passos de Deus, eu tenho que acompanhar a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E sabe o que mais? Andar no tempo de Deus. Eu já vi muita gente dizer que anda com Deus, mas que de repente passa à frente de Deus. Andar com Deus, qual é a ideia? Eu disse aqui, não é andar de mão dadas, não é? Passeando. Mas a ideia que temos logo quando ouvimos esse termo é que estamos andando ao lado de Deus. Deus está conosco. E veja, se eu quero andar com alguém, eu tenho que andar na mesma velocidade dessa pessoa. Imagina, eu vou andar com você na rua, e aí eu ando a 10 km por hora, você anda a 5 km por hora. O que vai acontecer? Nós vamos andar juntos? Não, a gente pode até ir para o mesmo lugar, mas um vai chegar primeiro do que o outro. Andar com Deus é andar na mesma velocidade de Deus. É esperar quando tem que esperar. É aguardar quando tem que aguardar.
e avançar quando tem que avançar, mas sempre olhando para Deus. Se Deus vai, eu vou. Se Deus não vai, eu também não vou. Entende isso? Se Deus está nisso, eu também estou. Se Deus não está nisso, eu também não estou. É necessário para que a gente ande com Deus que isso seja adotado na nossa vida como critério. E aí, produzir este fato em nós um amadurecimento. Irmãos, a prova de maior imaturidade que nós podemos dar é essa, de atravessar a nossa vida, de não andar no ritmo de Deus, de fazer as coisas de forma precipitada, sem pensar, agir sem pensar. Essa é a maior prova de maturidade. Mas a Bíblia não fala disso, ela fala que requer de nós um grau de maturidade. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, diz assim: a este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus está dizendo aos crentes que passou o tempo deles agirem de forma diferente. Pelo tempo que já são crentes, já deveriam ter uma maturidade muito maior do que aquela que estavam apresentando. Mas ele diz, mesmo apesar do tempo decorrido, ainda percebo que alguns precisam ainda de um leitinho, precisam ainda de um leite porque são crianças, são imaturos, não têm capacidade de discernir o bem e o mal, andam por aí entre o bem e o mal, um dia praticam o bem, outro dia praticam o mal. Será que isso não é consequência de não andarem com Deus? Porque se andassem com Deus, o mal não teria lugar nas suas vidas. Se andassem com Deus, amadureceriam. Às vezes a maturidade, queridos, às vezes não sempre, ela depende desse andar com Deus. Nós só seremos maduros realmente quando começarmos a andar com Deus. Quando começarmos a viver a palavra de Deus. Aí a maturidade. Mas o que temos visto muito até dentro da igreja é a imaturidade das pessoas, ao não obedecer à palavra de Deus, a não usá-la como princípio para guiar suas vidas, seus comportamentos, seus temperamentos. E aí a gente vê todo tipo de infantilidade, de criancice, que já não caberiam mais, como diz o autor de Hebreus, pelo tempo que vocês são crentes, ou pelo menos dizem que são. Já não caberia mais esse tipo de comportamento, já não caberia mais esse tipo de atitude, mas é porque ainda são crianças e não conseguem ainda digerir o alimento sólido. E assim é uma realidade, irmãos, que a igreja de Jesus tem vivido nos dias de hoje. O problema dos dias de hoje é que tem até muito crente por aí, mas pouco de verdade, poucos que andam com Deus. Muitos que dizem que andam, mas poucos que, na verdade, andam com Deus, porque pouco se vê na vida a transformação do Evangelho. Às vezes chamamos de transformação do Evangelho deixar alguns vícios, abandonar alguns maus costumes que são realmente chocantes, mas no resto não se vê essa transformação. Abandonam-se vícios, mas não se abandonam maus comportamentos, maus pensamentos, mais atitudes para com o próximo, para consigo mesmo. Então, amados, o que está faltando é andarmos com Deus, para que a gente possa realmente fazer o que dizia Paulo. Filipenses 1, 27, leia comigo. Filipenses capítulo 1, 27, só o versículo que você conhece. Viver acima de tudo, por modo
digno. Digno de quê? Do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz, vivam acima de tudo por um modo digno do Evangelho. A preocupação de Paulo é como as pessoas estão vivendo. Irmãos, o modo digno do Evangelho, digno de levar o nome de crente, digno de levar o nome de cristão. Hoje, queridos, muitos que se dizem crentes não são dignos de levar esse nome, porque não vivem uma vida digna de assim serem chamados. E aí, como vão defender o Evangelho, como Paulo está aqui afirmando, que há necessidade de lutar juntos pela fé evangélica. Hoje em dia, queridos, o mundo está tentando sufocar a igreja, porque é difícil encontrar algum evangélico com valores, algum evangélico com firmeza de caráter, que não negocie com o mal. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas que vivam de acordo com o modo de vida de quem anda com Deus. Muita gente dizendo que anda com Deus, muita gente afirmando sua fé, mas pouca gente vivendo sua fé e de fato andando com o Senhor. Enoque andou com Deus, consequência, Deus o tomou para si. Quando eu leio esse texto, eu sempre penso, será que é por isso que muita gente não quer andar com Deus? Tem medo de ser levado embora? Né? Já tem no mundo aquele ditado que diz que gente ruim dura mais, né? Já viu isso? Ah, é ruim, vai viver 100 anos, né? Gente ruim não morre. Será que é por isso que tem gente que não quer andar com Deus? Está com medo de ser arrebatado? Meu amado, estamos diante do arrebatamento, sabia disso? E quem você acha que Deus vai arrebatar? Quando acontecer o arrebatamento da igreja? São os Enoques que ele vai arrebatar. Então, se você está com medo de ser arrebatado, realmente eu digo para você, você não é crente, por isso você vai ficar. Porque não vai ficar nenhum crente. Crente não fica, né? Crente vai. Porque Deus vem buscar os crentes. Enoque era crente, por isso Deus veio buscá-lo. Para quê? Para ele não ver a morte. E ele foi levado por Deus. E com Deus está até o dia de hoje. Se andarmos com Deus, Deus também nos livrará. Quero terminar lendo contigo Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Jesus está dizendo assim à igreja em Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Do que Jesus está falando? Da tribulação, queridos. Mas ele está dizendo, você, igreja, porque você guardou a palavra da minha perseverança, porque você andou comigo, porque você não se corrompeu, porque você ficou firme, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É por isso que eu creio no arrebatamento da igreja. Por isso que eu creio que ele acontece antes da tribulação, porque Jesus vai levar. Assim como Deus poupou Enoque, Deus vai poupar os verdadeiros crentes. Mas o verdadeiro crente não é quem diz que é crente, mas é quem vive como crente. Amém, irmãos? Vamos andar com Deus? Vamos andar com Deus amanhã, lá no trabalho? Vamos andar com Deus lá onde você mora? Lá na faculdade? Lá na escola? Vamos andar com Deus? É lá que é o lugar e o momento. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós estamos vivendo num mundo de dificuldades, Senhor. Num mundo de tentações, de ofertas, num mundo que tenta nos atrair cada vez mais, nos levar para longe de Ti. Mas nós queremos andar perto, Pai.
Nós queremos estar perto do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lutar, a reagir a esse mundo de tanta sedução, de tantas ofertas, Pai. Fortalece os teus filhos aqui essa noite, com a tua palavra, Senhor, para que possamos não somente ouvir, mas também obedecer, também praticar, também viver. A fé que dizemos que temos, que ela seja a fé vivida por cada um de nós. Mesmo no meio dessa geração incrédula, corrupta, como era a geração de Enoque, que o Senhor encontre aqui pessoas que não se corrompem, pessoas que não se dobram a Baal, pessoas que não se adaptam ao mundo, mas que permanecem firmes, buscando fazer a tua vontade, sem se corromper. Levanta Enoques aqui, Senhor, porque são os Enoques que o Senhor vai arrebatar. São os Enoques que o Senhor vai levar para o céu. Como o Senhor levou Enoque, o Senhor vai levar a igreja. Que a tua igreja seja levantada nesse lugar, Pai. Que a tua igreja seja cada um de nós aqui, que vive para agradar ao Senhor. Oramos por cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A ceia do Senhor será ministrada. Examine o teu coração. Você que é cristão está convidado a participar. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito
contigo, cada vez mais ser um reflexo da tua glória, cada vez mais perto do Senhor. Pai, que a ceia nos lembre do Senhor, que a ceia feita em tua memória possa trazer à nossa memória tudo que o Senhor realizou por nós, e que a lembrança disso nos leve cada vez mais para perto do Senhor. Pai, que ninguém participe da ceia de forma irresponsável, que ninguém participe da ceia para comer e beber juízo, Senhor, mas sim com responsabilidade, com decisão, com determinação, de lembrar das tuas palavras, do teu sacrifício e viver contigo, andar contigo, fazer tua vontade, transformar nossa vida. Por isso tua palavra nos manda examinar a nós mesmos, porque se não mudamos, como teremos comunhão contigo? Se ao examinar o nosso coração, não vemos a mudança, a transformação, como podemos participar da ceia do Senhor? Pai, fala conosco, nos leva a uma mudança de vida, de atitude a cada dia, neste processo de santificação, Pai, que só terminará quando nos encontrarmos com o Senhor, quando formos finalmente arrebatados pelo Senhor, assim como foi Enoque. Obrigado pelo pão que partimos, por tudo que ele representa, e que isso não saia da nossa memória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança. Obrigado, Senhor, por essa aliança, na qual o Senhor nos inseriu. Ela foi feita com sangue, o sangue do Senhor, derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados, para que, perdoados, possamos estar na Tua presença. A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso, quem está vivendo em pecado não pode andar com Deus, está longe de Deus. Mas como o Senhor perdoou os nossos pecados e nos lavou com precioso sangue, hoje temos um caminho aberto para chegar na Tua presença e para desfrutar dela. E possamos celebrar esse caminho essa noite, celebrar essa verdade, Pai, essa possibilidade que nos foi aberta de andar com o Senhor, para que também um dia sejamos tomados pelo Senhor. Obrigado pelo sangue vertido, pelo perdão. E perdoa se porventura ainda há alguma coisa errada, alguma falha que estamos cometendo, algo que ainda está nos afastando do Senhor, impedindo a nossa comunhão, impedindo a Tua plenitude sobre nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Participemos. Te louvamos. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Fraqueza do teu ser, me manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti.
porque sem ti não estaria aqui. Toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda